atenção de vocês aqui um pouquinho para a palavra de Deus. Vou deixar uma mensagem da parte de Deus aqui para vocês. Amém? Aqui lá em Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Né? Há tempo de chorar, de sorrir, há tempo de plantar, de colher o que se plantou. Né? Há tempo de ajuntar pedra, se espalhar pedra, assim diz a Bíblia. Mas o ser humano ele está tão preocupado com tantas as coisas que ele não se preocupa no tempo de buscar a Deus. De buscar a Deus. Deus é maravilhoso e Ele nos criou com um propósito. Cada um de nós, ser humano. Ele nos criou para sermos adoradores dele. Adoradores por excelência. Adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas o ser humano ele se afastou de uma forma tão grande de Deus. Não generalizando, mas a grande maioria, ele deixou de ser adorador e se tornou idólatra. E outro ser humano, de deuses que ele próprio criou. E Deus não está feliz com a terra. Eu sou convicto disso. E Deus não está feliz com a terra. O Deus que é amor, também é fogo consumidor, justiça. O Deus que outrora, na antiga aliança, destruía povos, apenas por idolatrar. Deuses pagãos. Deus destruía, como Ele destruiu. Ele destruiu povos com um dilúvio, uma nação inteira. Meu lugar chegou. E o ser humano hoje não tem temor de Deus, continua idolatrando. Continua idolatrando times de futebol, imagens de escultura, artistas, o mundo inteiro. E Deus não está feliz com a terra, vou dizer por quê. Porque existia um rei da sabedoria, um rei chamado Salomão, e Deus ele escolheu para ser o sucessor do rei Davi, seu pai, o criador do templo de Salomão. Deus amou Salomão de uma forma linda, maravilhosa. Deus, além de abençoar Salomão com sabedoria, ele ainda deu riqueza e honra. Só que no final da vida de Salomão, Salomão começou a permitir que as suas esposas idolatrassem a deuses pagãos. Você vai conhecer a história do rei Salomão na Bíblia. E Salomão, mesmo sendo um homem sábio, ele morreu como um todo, Deus irado com ele, e Deus tomou o seu reinado e entregou ao servo de Salomão e ao filho de Salomão. Aí você vê o que Deus faz por conta da idolatria. Assim como Deus ama o ser humano, Deus também ele entra com justiça do ser humano. E ele não está feliz porque a terra tem se tornado idólatra. Idólatra de deuses que o próprio ser humano criou. Você veja, eu estou pregando aqui, é como se eu estivesse pregando para pedras, para árvores. As pessoas não se preocupam nem com a palavra de Deus. Agora imagine obedecer a palavra de Deus. Se a pessoa não quer nem ouvir, imagine obedecer. Nós pregamos essa palavra por todo o Brasil. Por todo o Brasil. E a maioria dos seres humanos não quer nem ouvir a palavra de Deus. Nem ouvir. Agora imagina ler. A Bíblia, ela tem muitos livros, muitos versículos. Ninguém consegue abrir nem a Bíblia para ler. A maioria das pessoas está com a Bíblia no Salmo 91 e deixa ela empoeirada. Não consegue nem ler. Aí o pregador vem pregar uma palavra de exortação para o povo, ele não consegue nem ouvir. Ele não quer nem ouvir a palavra de Deus. Agora imagine o que Deus está achando com essa nação mundial no dia de hoje. Porque Deus quer que o ser humano não só ouça, mas coloque em prática, pratique a palavra de Deus. Isso é sinal de amor por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque lá no livro de João, capítulo 14, Jesus disse assim, aquele que me ama guardará a minha palavra. E eu irei para o meu Pai, direi para o meu Pai e farei dele morada. O ser humano tem que guardar a palavra, isso é, obedecer a palavra de Deus, se quiser demonstrar o amor para com Cristo. O amor para com Cristo é guardar
pastor começa a pregar, ele puxa assunto com o vizinho do lado, só para não ter a atenção de ouvir a palavra de Deus. É por isso que Deus está irado com essa terra. O ser humano ele consegue gastar 90 minutos assistindo um jogo de futebol. 22 milionários correndo atrás de uma bola, meu. E ainda paga o ingresso. Consegue passar 1 hora e 30 minutos assistindo. Porque é 2 tempos de 45 minutos. Ele consegue ficar ali, ó, ligado, mas não consegue dar atenção à palavra de Deus. 5 minutos. Amém. Guerreiro? Não consegue, fica puxando assunto para não ouvir a palavra de Deus. Só que um dia ele vai ser julgado por a palavra que ele não quis ouvir. Porque Jesus disse assim: eu não vim para julgar o mundo. O mundo é o ser humano. Eu vim para salvar o mundo. Mas tem quem julgue o mundo no último dia. É a mensagem que eu prego. Quer dizer, essa mensagem vai julgar o ser humano. Por quê? Porque aquele que ouviu e não deu atenção, zombou, escarneceu. A gente estava ali no quarto agora, orando para algumas pessoas. E sabe o que acontece? Essa pessoa que não deu ouvido, não deu atenção, no grande dia do julgamento, Jesus vai dizer simplesmente para ele assim, ó: apartai-vos de mim, maldito, que eu nem te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Sabe para onde essa pessoa vai? Para o inferno. Jesus disse que é um lugar que age com fogo e enxofre, é onde é a segunda morte. O lugar de branco e ranger de dentes. Ao ser humano sabendo disso, ele não se preocupa de buscar a Deus. Aí Deus está usou os profetas, mataram os profetas, usou os apóstolos, mataram os apóstolos. Deus manda o seu próprio filho, mataram o filho de Deus. E hoje desprezam os pregadores da verdade. Aí o que Deus está usando? A natureza para falar com a terra. Ele usa a chuva para falar com a terra. A chuva é para ser bênção. Só que está sendo maldição para muitos. Por quê? Porque o ser humano não quer ouvir a palavra de Deus. Aí Deus usa a chuva. Aí Deus usa os oceanos, os tsunamis. Ele usa os terremotos, placas tectônicas. Ele usa os furacões nos Estados Unidos. 20, 30 furacões por vez nos Estados Unidos. Destruindo casa, mansão. Aí o ser humano não quer nada com Deus. Deus usa a peste. 17 milhões de pessoas desceu à sepultura há poucos dias. O povo nem se lembra mais. Ele morreu, está esquecido. O povo não quer ter vida. Deus está usando a natureza lá no Rio Grande do Sul. Porque o povo a gente ora pelo gaúcho. Nós amamos os gaúchos, Deus ama os gaúchos. Ele está usando a natureza para o gaúcho temer a Deus e saber que Deus que controla a chuva, Deus que controla o vento, Deus que controla os oceanos, Ele controla tudo porque Ele é soberano. Ele só não manda no ser humano porque Ele deu livre-arbítrio ao ser humano. Ao ser humano receber o livre-arbítrio de Deus, aí em vez de buscar a Deus, aí escutei as trevas. Jesus disse assim: eu sou a luz que vinha ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso está no livro de João, capítulo 1. O ser humano ele busca as trevas. Quando se fala da luz, que é Jesus Cristo, o ser humano diz: eu não quero saber, porque eu não tenho tempo, né? Eu sou jovem, eu não tenho tempo, eu vou me divertir, eu tenho minha religião. Só que Jesus não é religião. Deus nunca deixou religião na terra. A religião que criou foi o ser humano. Jesus Cristo deixou o evangelho. Esse evangelho que eu estou pregando, para a pessoa ouvir, crer e aceitar a Jesus. Ele deu uma hora aos seus discípulos. Nós já vamos, esse é o pastor amigo meu, o pastor Celso, que está gravando aqui. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, para pregar, fazer isso que eu estou fazendo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Aí o ser humano, ouvindo essa palavra, ele faz o quê? Ele não está nem aí para a condenação, só que a condenação é terrível. O ser humano, se ele parar para pensar, ele vai dizer: eu não quero ir para o inferno não, cara. Porque nem o Satanás quer ir para o inferno. O inferno é terrível. Ele não foi criado para o ser humano. Ele foi criado para castigo do diabo e os demônios. Só que o ser humano que não quiser o caminho do céu, ele vai descer de ladeira abaixo rumo ao inferno. Porque só tem 2 seres espirituais e só tem 2 caminhos. Um caminho
É Jesus Cristo. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O único caminho é Jesus Cristo. Caminho da salvação. Tem outro. Alguns inventam Maria, outros inventam Maomé, outros inventam Buda, outros inventam catolicismo. Outros tanta religião no mundo, só que tem um caminho que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho, eu sou o caminho. Não sou ele, né, meu? Sou o caminho. O caminho para quê? Para chegar em Deus. Onde é que Deus está? No céu. O ser humano tem que entrar nesse caminho de Jesus Cristo para chegar lá no Pai, que é Deus. E o céu é o seu trono e a terra que onde nós estamos, os calaveiros dos seus pés, a Bíblia diz. Sabe o que é os calaveiros? Um banquinho para descansar os pés, só isso. O ser humano ainda soberbo e orgulhoso, ele acha que é muita coisa. Sabe o que acontece com o ser humano? A Bíblia diz que o viver do homem nessa terra é de 70 a 80 anos, que passa disso é fadiga aí, cansaço. E depois da fadiga o cansaço vem a morte. E depois da morte a Bíblia diz que segue-se o juízo. Fala aí Apocalipse 20, versículo de 11 a 15. O ser humano vai ser colocado diante do tribunal para ser julgado. Olha, não é brincadeira não. Imagina o ser humano, todo mundo, grandes e pequenos, a Bíblia diz, ricos e pobres, pretos e brancos, gordos e magros, vai tudo ser colocado diante do tribunal de Cristo. Aí, aquele que estará sobre o trono, viu, mano, moço, em nome de Jesus. Deixa o mano, tá aqui, tá perdendo com essa pessoa, tá bem? Só um minuto. Já estou finalizando, viu? Olha, o julgamento é tão sério. Apocalipse 20, versículo de 11 a 15. Olha, todos nós vamos passar por ele, viu? Só quem não vai passar pelo julgamento é a igreja que foi arrebatada ou as criancinhas, inocentes. Porque aí a igreja vai estar do lado de Cristo para julgar a terra. Eu não vou passar por esse tribunal, eu creio, em nome de Jesus. E nem você. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que o mar dará os seus votos, a terra dará os seus votos, a morte e o inferno dará os seus votos. Todos para serem julgados segundo as suas obras, segundo o que estiver escrito no livro. Quer dizer, tudo que nós fazemos aqui está sendo escrito no céu. E a Bíblia diz que aquele que estará lá no trono, que é Jesus Cristo, ele vai vir para o juízo. E abrirá um livro e outro livro, que é o livro da vida. Amém. A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E o versículo 15 diz assim: e todo aquele que não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde há a segunda morte. Aí o ser humano se preocupa com a primeira morte, que é a da matéria, a da carne. Mas todos nós vamos passar por ela. Ninguém escapa da morte. Nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, nem ninguém. Não, irmão? Nós vemos aí 17. Se Jesus vier agora, nós não passamos. 19 milhões de pessoas morreram. 17 milhões de pessoas morreram com a pandemia. Meu pastor, estou com minha mãe aqui internada aqui, 16 dias aqui, até 2002 aqui, ó. Sim. Nós vamos orar por ela. A bênção está falando aí, uma palavra de crença, uma palavra vitoriosa. Pelo Espírito Eu quero que Santo. o senhor seja mais abençoado. Amém. Amém. Hoje eu tenho tipo os médicos, acabou, aí minha irmã desmapou, não desmapou. Então, eu não sou crente, não sou nada, eu sou cristão, eu sou um pregador de Deus. Nunca para mim não existe. Eu não sou. Você é crente. Não, aí. Deixa eu concluir a pregação aí, só um minuto, viu? Aí eu concluo a viu? Eu sei que você está querendo que eu estou testemunho, só que eu entrego a mensagem pelo Espírito Santo. Aí se eu parar, aí é ligada do céu, aqui vem com a boca para me passar para você. Meu espiritual, só um minuto, viu? Em nome de Jesus. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que todos serão julgados segundo as suas obras, segundo o que estiver escrito no livro. E quem não tiver escrito ali, na mesma hora o anjo vai pegar e vai lançar lá no lago de fogo. A Bíblia diz que aquele que não estiver escrito no livro da vida será lançado, quer dizer, jogado no lago de fogo, onde é a segunda morte. Aí o que acontece? O ser humano, ele se preocupa com tudo aqui da morte carnal, né, irmão? Nós se preocupamos, nós temos medo de morrer, eu também tenho. Mas só que tem uma morte que é pior do que essa, é a morte espiritual, porque ela será eterna. A Bíblia diz que uns ressuscitarão, lá no livro de Mateus 24, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para tormento e desprezo eterno. Agora imagine, o tormento e desprezo eterno, meu filho, o ser humano vai ter consciência. Nós que estamos aqui com a consciência, a alma é a própria consciência. Existe uma parábola do rico e Lázaro, onde a alma do rico clamava a Abraão. Era só a alma
alma, o corpo estava sepultado, a alma estava lá pedindo a Abraão, pai Abraão, pai Abraão. Aí Abraão, diga meu filho. Ele disse, querem que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua, que eu não aguento aqui o tormento, era só a alma, eu estava sentindo o tormento. Aí ele disse, meu filho, há um abismo entre nós e vós, nem nós podemos ir ali, nem muito menos você vir aqui onde nós estamos, há um abismo entre o céu e o inferno, é mundos espirituais, mas há um abismo. Aí o que acontece? A alma do rico sabia que tinha deixado esse irmão aqui, os parentes. E ele pediu a Abraão e disse, pai Abraão, manda que alguém desça lá na terra e pregue para os meus irmãos. Lá eu deixei 5 irmãos e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Aí talvez esteja alguém lá clamando pela nossa alma. Porque ainda ninguém foi para o céu. Existem 2 lugares que o céu só vai ser inaugurado, o céu e o lago de fogo, depois do julgamento. Agora as almas estão lá aguardando o julgamento de Cristo. E talvez tenha muito parente nosso que está lá no sofrimento e clamando, pedindo a Abraão para que alguém venha descer para pregar por nós. E às vezes a gente encontra alguém que está pregando e ele não quer, que é um morto que desce lá no céu, só que ninguém volta do mundo espiritual. Vai gravando enquanto eu vou pagar. Amém, meu pastor? Vai passar. Amém. Ninguém volta do mundo espiritual. Ninguém.